Ele pagou 50.000 libras por ela. Esse é o preço de uma duquesa e a medida completa da vergonha de sua família. O duque precisa apenas de um herdeiro. Ele jurou sobre o túmulo de sua primeira esposa que nunca amaria novamente. Nem mesmo a mulher parada à sua frente no altar. Mas ela carrega um segredo que pode quebrar seu controle de ferro. No momento em que ele a toca, ele destrói seu voto ou destrói a ambos. Londres, na primavera de 1878, era uma cidade de contrastes. O nevoeiro agarrava-se às ruas como um segredo. O clamor das carruagens puxadas por cavalos ecoava nos edifícios de pedra, enquanto as luzes a gás cintilavam como estrelas distantes, lutando para perfurar a bruma. A casa da família Edward ficava na Grosvenor Square, um dos endereços mais grandiosos de toda Londres. Mas mesmo as melhores casas não podiam escapar da devastação do tempo. A residência Edward, outrora um farol de respeitabilidade, era agora um lugar que falava de opulência desbotada. As elegantes salas de estar, onde as famílias mais poderosas e influentes de Londres se reuniam, agora traziam as marcas da decadência gentil. Papel de parede desbotado, móveis gastos e o cheiro persistente de desespero. As paredes, antes adornadas com grandes retratos de ancestrais, agora ecoavam apenas com os sussurros da ruína. À noite, as salas de estar eram iluminadas pela luz a gás, lançando sombras suaves sobre os rostos cansados da família Edward. O ar estava denso com o peso das expectativas da sociedade vitoriana, onde as aparências significavam tudo, e um único passo em falso poderia levar uma família da graça à desgraça. E dentro deste mundo, Elizabeth Edward estava parada, presa entre a mulher que um dia sonhou ser e o papel que agora era forçada a desempenhar. Aos 21 anos, Elizabeth herdara a beleza da mãe e a inteligência do pai. No entanto, o peso da ruína iminente de sua família pesava muito sobre seus ombros esbeltos. Ela estava na janela da biblioteca do pai, olhando para as ruas de paralelepípedos da Grosvenor Square, as mãos pressionadas contra o vidro frio como se tentasse sentir o pulso da cidade. As carruagens passavam, suas rodas polidas clicando nas pedras, cada uma carregando os sussurros da elite de Londres. Ela os observava, uma observadora silenciosa de um mundo do qual nunca faria parte totalmente novamente. Seu cabelo castanho, meticulosamente arrumado, emoldurava seu rosto, enquanto seus olhos cinzentos, embora inteligentes e aguçados, agora carregavam um olhar de resignação silenciosa. Sua postura, graciosa e digna, ainda trazia a marca de sua educação. No entanto, sob aquele exterior composto, ela não era mais a jovem esperançosa que um dia sonhou com amor e aventura. Ela era uma mulher prestes a ser vendida, seu futuro selado por uma dívida que seu irmão havia acumulado, uma que não podia ser apagada exceto por uma barganha que ninguém lhe pediu para fazer. Elizabeth muitas vezes imaginara esse momento, embora nunca assim. Quando criança, sonhara com um casamento cheio de afeto, onde seria estimada por um homem que a visse como mais do que apenas um meio para um fim. Mas agora, enquanto observava as carruagens passarem, sabia que esse sonho estava longe de ser alcançado. Em vez disso, seu futuro estava prestes a ser ditado pela troca fria e sem emoção de sua mão em casamento. Seu pai, Lord Edward, era um homem orgulhoso, outrora respeitado por seus pares. Mas nos últimos meses, as dívidas crescentes o haviam despojado de sua dignidade.
Thomas, seu irmão mais novo e imprudente, havia apostado a fortuna da família. Eram 50. Zero devidas a credores perigosos cujos nomes eram sussurrados com medo. As dívidas já haviam começado a manchar a reputação da família, e agora enfrentavam um escândalo que os arruinaria completamente. Elizabeth ouvira as conversas abafadas de seu pai tarde da noite, sua voz tensa de exaustão. Os rumores já haviam começado a circular na sociedade. Ninguém esqueceria o nome Edward agora, e com a dívida ainda não paga, sua irmã mais nova, Georgiana, não tinha esperança. Georgiana não teria um debut respeitável na sociedade. Os Edwards estavam à beira do colapso, sua posição nobre por um fio. Sua mãe, outrora uma mulher de graça e elegância, agora se movia com tristeza silenciosa, seus passos lentos e cansados. Ela fizera tudo o que podia para manter as aparências, mas as rachaduras em sua fachada outrora imaculada estavam começando a aparecer. A mãe de Elizabeth não podia mais esconder a verdade da filha. No silêncio da residência Edward, o peso de sua ruína estava prestes a ser resolvido pelo sacrifício do futuro de uma única mulher. A batida na porta era esperada. Disseram a Elizabeth que o duque William Alfred chegaria precisamente às 2 da tarde. Ela não estava preparada, no entanto, para o homem que entrou na sala de estar. William Alfred era alto, impecavelmente vestido de preto, com cabelos escuros, quase negros, e penetrantes olhos azuis gélidos que não revelavam nada. Sua presença encheu a sala com uma calma quase opressiva, como se ele fosse um homem que já tivesse visto e conquistado todos os desafios que a vida poderia lhe lançar. Ele era conhecido como o Duque Congelado, um homem que não sorria em sociedade há 8 anos, desde a morte de seu primeiro amor, Rosalind. A perda o moldara, transformando-o na figura fria e insensível que agora estava diante dela. Sua reputação era de poder e controle. Ele construíra sua riqueza nas costas dos outros, seu título e influência intocáveis. Ele não precisava de afeto ou ternura. Ele tinha tudo o que precisava, exceto um herdeiro para carregar seu nome, e para isso, ele viera buscar Elizabeth. Senhorita Edward, começou ele, sua voz firme e sem emoção. Eu preciso de uma esposa. Você precisa de salvação da ruína. Proponho um arranjo benéfico para ambas as partes. Elizabeth sentiu seu pulso acelerar. As palavras foram diretas, o tom frio e a realidade do que estava acontecendo assentou como um peso pesado em seu peito. Ela não conseguia desviar o olhar dele. No entanto, não conseguia encontrar as palavras para responder. Seu pai estava atrás de sua mesa, uma mistura de alívio e vergonha gravada em seu rosto. O acordo fora fechado. William pagaria as dívidas, limparia a ficha da família Edward e, em troca, Elizabeth se casaria com ele. Eu me casarei com você, senhorita Edward, mas você deve entender isto. Eu nunca a amarei. Você me dará um filho, como é seu dever, e quando o fizer, poderá viver como desejar. Discretamente, é claro. Seus olhos fixaram-se nos dela, sem piscar e frios. Não há necessidade de afeto entre nós. Isto é uma transação. Você fará a sua parte e eu farei a minha. O coração dela tremeu, mas sua determinação permaneceu intacta. Aquilo não era uma escolha. Era uma inevitabilidade. E embora o peso das palavras dele afundasse profundamente em sua alma,
Ela sabia que essa era a única maneira de salvar sua família. "Então temos um acordo", disse William, sua voz desprovida de qualquer calor. "Vou liquidar as dívidas, e em troca, você se tornará minha esposa. O casamento acontecerá em 2 semanas." O pai de Elizabeth assentiu, mal conseguindo conter o alívio. Sua mãe, no entanto, ficou quieta perto da janela, lágrimas ameaçando derramar. Elizabeth, ainda em silêncio, sentiu as mãos tremerem ao lado do corpo. Ela não teve voz nessa decisão e, no entanto, teria que viver com isso pelo resto da vida. Naquela noite, Elizabeth sentou-se sozinha em seu quarto, a mente acelerada. O quarto estava mal iluminado, o fogo estalando suavemente na lareira. Ela sempre sonhara com um amor que a arrebatasse. Sonhara com um homem que a estimasse, não que simplesmente a usasse como um peão em um jogo de sobrevivência aristocrática. Mas esses sonhos haviam desaparecido há muito tempo. Ela pensou em Georgiana, que nunca teria chance de um casamento respeitável agora. Pensou nos pais, que haviam dado tanto de si para manter as aparências, apenas para ver tudo desmoronar diante da ruína financeira. E então pensou em si mesma presa em um casamento com um homem que nunca a amaria. Ele nunca a veria como ela realmente era. Mas não havia outra opção. Elizabeth levantou-se e caminhou até a janela, seus olhos vasculhando a escuridão além. As luzes a gás da cidade abaixo cintilavam como estrelas. Ela fechou os olhos por um momento, respirando fundo, e tomou sua decisão. "Eu farei isso", sussurrou para si mesma. "Mas não serei quebrada por isso." À medida que os dias passavam, os preparativos para o casamento começaram com eficiência mecânica. Os vestidos foram encomendados, os convites enviados e a lista de convidados finalizada. Elizabeth ficou à janela, observando o mundo de Londres continuar como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Em 2 semanas, ela se tornaria a duquesa de Ashford Hall. O destino da família Edward fora selado, e seu futuro estava agora ligado a um homem que nunca a amaria. Mas ela enfrentaria isso de cabeça erguida, mesmo que seu coração tremesse nos cantos silenciosos de sua mente. O sol da manhã filtrava-se através dos altos vitrais da igreja de St. George, na Hanover Square, lançando um caleidoscópio de cores sobre o piso de mármore. O interior gótico da igreja parecia pulsar com uma reverência silenciosa, suas torres altas alcançando os céus, enquanto os bancos se enchiam com as famílias mais elitistas de Londres. 400 convidados haviam se reunido, seus olhos fixos na frente, onde Elizabeth Edward estava em silêncio. Sua forma delicada estava envolta no peso de seu destino. O ar estava denso de expectativa, cada sussurro mais aguçado que o anterior. "Um casamento de necessidade", murmuravam, como se o próprio pensamento pudesse manchar a união antes mesmo de começar. Elizabeth, vestida de seda branca e renda valencienne, seu véu um manto espesso que escondia o rosto do mundo, sentia como se estivesse à beira de um precipício. O tecido agarrava-se à sua forma esbelta, frio e pesado, como se também entendesse o custo do que estava sendo pedido a ela. Ela imaginara este dia quando criança, sonhando em caminhar pelo corredor, em direção a um homem que a olharia com admiração, cujo olhar se suavizaria enquanto trocavam votos de amor eterno. Mas agora, parada diante do altar, aquelas fantasias infantis pareciam distantes, substituídas por uma realidade dura que ela não podia escapar nem mudar. No altar,
o Duque William Alfred permanecia como uma estátua, alto, imaculado e distante. Ele usava o traje cerimonial matinal com uma perfeição que quase parecia antinatural. Seus olhos azul gelo estavam fixos para a frente, a mandíbula cerrada como se qualquer sinal de emoção traísse a muralha impenetrável que construíra ao redor de si. Seu olhar nunca tremeluziu em direção a ela, como se ela não fosse nada mais que uma formalidade. A voz do padre ecoou pela igreja, mas as palavras pareciam vazias. Os votos foram trocados mecanicamente, como se ambas as partes estivessem recitando falas de uma peça que memorizaram há muito tempo. Quando William disse "aceito", não foi uma declaração de afeto, mas sim uma declaração de dever, fria e distante. O som da própria voz de Elizabeth tremendo ao dizer "aceito" foi o único sinal de que as palavras carregavam algum peso. A troca de alianças foi igualmente indiferente. As mãos de William estavam frias ao colocar a aliança no dedo dela, seus movimentos precisos e eficientes, mas desprovidos de ternura. E quando seus lábios se encontraram no mais breve dos beijos, não foi o selo do amor, mas de uma barganha, uma transação comercial que os uniria pelo resto de suas vidas. O toque foi tão breve que poderia nem ter acontecido. A celebração na Ashford House, a grande residência londrina de William, foi tão opulenta quanto se esperaria de um casamento de duque. Lustres de cristal pendiam dos tetos, lançando luz cintilante sobre o salão de baile, e os servos moviam-se como fantasmas, sua presença mal notada enquanto carregavam bandejas de champanhe e canapés. O zumbido de conversas tranquilas enchia o ar, mas não havia alegria a ser encontrada na sala, apenas a polidez calculada da sociedade aristocrática. Enquanto Elizabeth e William estavam lado a lado, os olhos da sociedade voltaram-se para eles, alguns com curiosidade, outros com julgamento. Ela podia sentir o olhar deles como um peso, seus sussurros cortando o ar como 1000 lâminas. Ela sorriu, claro, como era esperado dela, mas o sorriso parecia vazio, como uma atriz interpretando um papel que não escolhera. William permaneceu distante, de pé ao lado dela, mas tão longe como se estivesse em um continente à parte. Sua atenção estava fixada em outro lugar, em seus associados de negócios, nas últimas tendências da moda, no próximo acordo para garantir seu poder e influência. Elizabeth era pouco mais que um acessório, uma parte necessária de sua posição social, e nada mais. Sua performance foi impecável. Ela interpretou o papel da bela duquesa, graciosa, equilibrada e elegante, enquanto seu interior se contorcia com a dor do que acabara de se comprometer. A viagem de carruagem para Ashford Hall, a propriedade rural de William em Hampshire, foi tão silenciosa quanto o próprio casamento. As rodas da carruagem rangiam enquanto rolavam sobre os paralelepípedos, e o único som entre eles era o ritmo dos cascos dos cavalos. Elizabeth sentou-se em frente a William, o olhar fixo nas ruas de Londres que passavam, as quais lentamente davam lugar às colinas verdes da zona rural. O silêncio era opressivo. William, por outro lado, estava imerso em seu próprio mundo. Ele lia documentos, ocasionalmente olhando para ela, mas nunca falando.
Sua indiferença era um lembrete gritante de quão pouco ele pensava nela. Quando finalmente chegaram a Ashford Hall, Elizabeth não pôde deixar de sentir um calafrio de presságio. A propriedade era vasta e bela, sua arquitetura gótica erguendo-se dos jardins exuberantes como um monumento ao poder e à riqueza. Mas, apesar da beleza, havia uma frieza inegável no lugar, como se as próprias paredes tivessem sido construídas para proteger contra o calor, contra a conexão humana. Ao entrarem no grande saguão, a equipe estava alinhada para cumprimentá-los. A governanta, a Sra. Dawson, cumprimentou Elizabeth com olhos gentis, mas havia um ar inconfundível de formalidade. Elizabeth foi levada para seus aposentos, separados dos de William, é claro, na extremidade oposta do corredor. Naquela noite, após o jantar, Elizabeth foi chamada ao escritório privado de William. Sra. Edward, ele começou, sua voz fria. Casei-me com você porque preciso de um herdeiro. O ducado de Ashford passou de pai para filho por 12 gerações. Essa linhagem não pode terminar comigo. Ele fez uma pausa. Você cumprirá seu dever como duquesa. E quando esse dever for cumprido, poderá viver como desejar. Não haverá necessidade de afeto entre nós. Eu amei uma vez. O nome dela era Rosalind. A história que se seguiu foi trágica. Rosalind fora seu primeiro amor, secreto e proibido. Ela engravidou e morreu no parto, sozinha e com hemorragia, enquanto ele estava fora cuidando dos negócios da propriedade. Jurei no túmulo dela que nunca permitiria tal fraqueza novamente, continuou William. O amor destrói, Elizabeth. Transforma homens racionais em tolos e mulheres inocentes em cadáveres. Eu não a amarei. Não posso. Não é crueldade. É preservação. Elizabeth ficou parada na porta, entendendo. Aquele homem não era um monstro, mas alguém tão quebrado pelo luto que selara seu coração. Você acha que isso me protege, Vossa Graça, essa distância? Ela perguntou suavemente. Você construiu uma fortaleza ao seu redor, mas fortalezas também são prisões. Ele não respondeu. Naquela noite, Elizabeth fez um voto. Eu não implorarei pelo seu amor, William Alfred, mas também não desaparecerei no silêncio. A primavera virou verão, e a vida em Ashford Hall assentou-se numa rotina fria. Elizabeth tomava café da manhã sozinha. William, já tendo partido para os negócios da propriedade, nunca estava lá. Ela passava as tardes caminhando pelos vastos jardins, sentindo-se presa nos labirintos de sebes bem cuidadas. À noite, jantavam juntos, mas a conversa limitava-se a questões práticas. Como estão os inquilinos hoje, Vossa Graça? Perguntava ela. Bem o suficiente, respondia ele. Elizabeth começou a notar os pequenos sinais do distanciamento dele. Ele era meticuloso em garantir o conforto dela. Seus aposentos eram luxuosos, sua mesada generosa, mas nunca perguntava sobre as preferências dela. Ele supria as necessidades dela, mas nada mais. No meio de seu isolamento, Elizabeth começou a se conectar com a criadagem. A Sra. Dawson e os outros funcionários aqueceram-se com a gentileza genuína dela. Dizem que ela é gentil, nossa duquesa, sussurravam. A temporada social estava a todo vapor, e Elizabeth acompanhava William a bailes e óperas. Eram vistos juntos, mas sempre distantes. A sociedade começou a chamá-los de o Duque Congelado e sua Duquesa Esquecida. Em meados de julho, durante uma festa no jardim em Ashford Hall,
Lady Peyton comentou em voz alta. Que pena sobre o Duque. Dizem que ele nunca se recuperará. Pobre duquesa vivendo com um fantasma. As palavras atingiram Elizabeth como um tapa. Ela desculpou-se e foi para o jardim de rosas. Sentada num banco, lutando contra as lágrimas, não ouviu William se aproximar. Ele a observava com uma intensidade estranha. Pela primeira vez, não havia distância. Ele virou-se antes que ela pudesse falar, mas algo mudara. Naquela noite, William ficou acordado, assombrado pela imagem dela sozinha no jardim. Ele começou a se perguntar se havia cometido um erro terrível. O outono de 1878 trouxe frescor e uma festa de caça organizada por William. A propriedade encheu-se de convidados da elite. Elizabeth desempenhou seu papel de anfitriã com perfeição, suportando os sussurros e julgamentos. Lady Peyton mais uma vez provocou. É terrivelmente solitário ser casada com um monumento? Elizabeth respondeu com graça afiada. O casamento é o que se faz dele. Alguns de nós têm a graça de enfrentar desafios silenciosamente, em vez de desfilar opiniões. Precisando de ar, Elizabeth saiu para cavalgar em sua égua, Artemis, sozinha. Enquanto cavalgava para longe, perto da floresta, caçadores ilegais dispararam uma arma. O som assustou Artemis, que empinou. Elizabeth foi jogada violentamente, batendo a cabeça em uma pedra e o corpo contra a madeira caída. O mundo ficou preto. Quando Elizabeth não retornou, o alarme foi dado. William, ao receber a notícia, sentiu um medo cru que não sentia há anos. Ele abandonou tudo e cavalgou em busca dela. Encontrou-a ao anoitecer, inconsciente e ferida. Elizabeth, sussurrou ele, o pânico tomando conta. Ele a carregou de volta para casa, recusando-se a deixar qualquer outra pessoa tocá-la. O médico diagnosticou uma concussão e costelas quebradas. Os próximos dias dirão, avisou. William permaneceu ao lado da cama dela, recusando-se a sair ou dormir. Enquanto a observava, percebeu que suas muralhas estavam desmoronando. No segundo dia, a febre dela aumentou. Em seu delírio, ela sussurrou: "Não me deixe, por favor." Não me deixe sozinha na escuridão. William segurou a mão dela. Algo quebrou dentro dele. Não vou deixar, prometeu silenciosamente. Por 3 dias e noites, ele segurou a mão dela, falando com ela através da névoa febril. Ele confessou seus medos, sua infância fria, e como o luto por Rosalind o fechara. Eu pensei que estava me protegendo, mas estava apenas construindo muros. Na terceira noite, sua compostura rachou. Não me deixe, ele sussurrou, uma lágrima escorrendo. Perder você me destruiria. Na aurora do 4º dia, Elizabeth acordou. William? Sussurrou. Ele estava lá, segurando a mão dela. Você voltou, disse ele, a voz embargada. A distância entre eles desaparecera, substituída por uma compreensão frágil. Nos dias que se seguiram, enquanto ela se recuperava, eles conversaram de verdade pela primeira vez. William lia para ela, e eles descobriram as personalidades um do outro. Elizabeth percebeu. Estou me apaixonando por ele. Duas semanas após o acidente, a vida em Ashford Hall mudara. Havia pequenos toques, olhares que demoravam mais do que deveriam. O retorno a Londres trouxe novos sussurros, mas desta vez de especulação. Na ópera, assistindo La Traviata, William não olhou para o palco, mas para Elizabeth. Na volta para casa, a tensão era palpável. Na entrada, ele quase a beijou, mas recuou no último segundo. Boa noite, Elizabeth, murmurou fugindo. Naquela noite, ambos lutaram em silêncio.
William sabia que estava apaixonado, mas o fantasma de Rosalind o segurava. Lord Ashby, amigo de William, confrontou-o. Você a ama. Sua promessa de nunca mais sentir é a coisa mais estúpida que já ouvi. No baile da Condessa de Montrose, eles dançaram uma valsa carregada de tensão. Estou oferecendo agora, Elizabeth, disse ele enigmaticamente. Mais tarde, vendo-a dançar com Ashby, William sentiu ciúmes. No terraço, a verdade explodiu. Você parece com ciúmes, William, disse ela. Eu quebrei meu voto, Elizabeth, confessou ele. Eu disse que nunca a amaria. Quebrei esse voto tão completamente que mal me lembro de tê-lo feito. Mas foram interrompidos antes que pudessem resolver a situação. Numa manhã fria de dezembro, Lady Constance Hartley, irmã de Rosalind, chegou a Ashford House. Ela revelou a Elizabeth a verdade brutal. William não apenas perdera Rosalind, ele a deixara escondida e sozinha para morrer no parto, com medo do escândalo e da deserdarão. Constance vinha extorquindo William há anos. Quero 10.000 até o final da semana, ameaçou ela. Ou contarei a toda Londres no baile de máscaras de Devonshire que o Duque é um covarde que deixou seu amor morrer. Elizabeth, abalada, decidiu investigar. No escritório de William, encontrou as provas dos pagamentos e, trancadas numa gaveta, as cartas de Rosalind. Ao lê-las, descobriu que Rosalind o perdoara. A última carta dizia: não deixe a culpa destruí-lo. Viva, William. Viva por nós dois. Quando William chegou, Elizabeth o confrontou, não com raiva, mas com a carta de perdão de Rosalind. Ela implorou para que você vivesse, e você escolheu se tornar um fantasma, disse Elizabeth. William queria pagar a chantagem, mas Elizabeth recusou. Isso termina agora. Não com dinheiro, mas com a verdade. No baile de máscaras, contaremos nossa história antes que ela possa usá-la como arma. William hesitou, mas concordou. A sexta-feira do baile de máscaras chegou. Elizabeth vestiu um traje de seda azul meia-noite e uma máscara de prata e safira. William estava de preto e prata. Eles entraram no baile unidos, uma força a ser reconhecida. Quando Constance se aproximou exigindo o dinheiro, William disse: não tenho o dinheiro, mas tenho algo melhor. Uma confissão. A música parou. Elizabeth apareceu no topo da escadaria e dirigiu-se aos 500 convidados. Com voz clara, ela contou a verdadeira história de Rosalind e William. O amor jovem, o medo, a tragédia e o arrependimento de 8 anos. Ela revelou a chantagem de Constance. Você não pode usar o luto como arma. Sua irmã o perdoou. Eu o perdoei. A sociedade, confrontada com a verdade e a vileza da chantagem, virou-se contra Constance. Lord Ashby leu uma das cartas de extorsão em voz alta. Humilhada, Constance fugiu. William e Elizabeth dançaram no centro do salão, livres. Sinto-me livre, murmurou William. Nos dias seguintes, eles se tornaram a história de redenção de Londres. Mas em casa, William recuou novamente, assustado com sua própria liberdade e o amor que sentia. Ele começou a beber e a desaparecer na propriedade. Elizabeth encontrou uma carta não enviada onde ele confessava seu terror. Como posso arriscar amar você quando sei qual é a sensação da perda? Elizabeth seguiu William até um jardim secreto na propriedade. Um memorial para Rosalind. Debaixo de chuva, ela o confrontou. Rosalind não morreu porque você a amava. Morreu por circunstâncias além do seu controle. Não aceitarei um marido que é um fantasma. William desmoronou, chorando, e finalmente se rendeu. Prometo escolhê-la, escolher a nós,
escolher a vida todos os dias. Eles se beijaram na chuva, finalmente livres para amar e viver.